Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Claro. Jornal das 7 com Carla Jorge de Carvalho. O debate entre Luís Marques Mendes e António José Seguro fica marcado pelas novidades na Operação Influencer. Os dois candidatos concordam nas críticas à Justiça, mas afastam-se em temas como a reforma laboral. Foi um debate em que tanto Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, e António José Seguro, apoiado pelo PS, tentaram falar para as respectivas famílias políticas e procuraram fixar o eleitorado mais próximo. O debate transmitido pela RTP começou com a notícia da revista Sábado de que António Costa foi alvo de mais de 50 escutas no âmbito da Operação Influencers. António José Seguro fala num caso muito grave, diz estar preocupado. O candidato atira à Procuradoria-Geral da República e exige explicações. Eu disse há uns dias que a Justiça tinha que ser competente e considero que isto não tem nada a ver com o Estado de Direito Democrático. Alguém tem que vir responder. Nós estamos a falar e alguém de um cidadão da República. Claro, nós estamos a falar de um cidadão que é Presidente do Conselho Europeu, que era Primeiro-Ministro na altura, o país perdeu um governo, o país foi a votos, o país que tinha uma situação de estabilidade política e passou para ter uma situação de instabilidade política, já com 2 eleições depois disso, e ninguém responde, ninguém é responsável. Isto não pode ser assim. E, portanto, a situação é, do meu ponto de vista, grave. António José Seguro critica a lentidão do processo, afirma que cabe ao Procurador-Geral da República dar explicações. Luís Marques Mendes concorda. A notícia revelada pela revista Sábado é grave, merece mais explicações, mas o candidato apoiado pelo PSD vai mais longe e aproveita para fazer um ataque ao PS ao lembrar o dinheiro encontrado no chefe de gabinete de António Costa. Foram descobertos 75 mil euros em notas escondidos no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Ninguém até hoje deu uma explicação cabal e definitiva. Nem o chefe de gabinete, nem o ex-Primeiro-Ministro, nem o Ministério Público. E, portanto, tudo isto mostra que as coisas estão, de facto, mal. Luís Marques Mendes considera que a Justiça está doente e pede uma investigação à fuga de informação que levou à notícia sobre as escutas de António Costa, lembrando que os dados deviam ser confidenciais. A reforma laboral também esteve em destaque neste debate da RTP. Foi um tema que expôs as divergências entre os dois candidatos. António José Seguro critica a atual reforma promovida pelo Governo, considera que a AD devia ter falado sobre as medidas na campanha eleitoral e espera que a atual versão das propostas seja revista. Luís Marques Mendes fala numa reforma. Mas porquê esta reforma? Aliás, eu não compreendo como é que de um momento para o outro esta iniciativa é tomada pelo Governo. Não fazia parte da proposta eleitoral. Se fosse uma reforma importante, então o PSD devia ter apresentado isso aos portugueses com clareza, com transparência. E não o fez. Compete ao Governo descalçar esta bota, porque foi ele que a calçou. Luís Marques Mendes acredita que o pacote laboral ainda vai ser alterado e diz também o que faria se fosse ele o Presidente da República. Toda a gente pede sempre reformas. E quando as reformas começam a ser feitas, há que dar o rei que não é o momento, não é a oportunidade, não se deve fazer reformas. Eu não tenho esse ponto de vista. Segundo lugar, um Presidente da República só se pronuncia sobre se veta, promulga ou envia ao Tribunal Constitucional quando lhe chega o texto definitivo da lei. Terceiro lugar, tenho suficiente experiência para saber que o documento que aí existe neste momento não será nada parecido com o documento final. Já quanto à eventualidade do Chega a ganhar umas eleições legislativas, a questão foi também abordada neste debate na RTP. Luís Marques Mendes diz que respeitaria a vontade do povo português, mas ressalva que só iria indigitar André Ventura, Primeiro-Ministro, com um acordo escrito com promessa de cumprimento da Constituição no que se refere às propostas do Chega. Já António José Seguro responde que não há governos contra a Constituição. Este debate vai estar em análise no explicador desta manhã.
Manhã com Ana Gomes, apoiante de António José Seguro, e Rui Moreira, apoiante de Luís Marques Mendes, para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. Estamos a uma semana da greve geral. A TAP está a bloquear as reservas. Não é possível fazer marcações de voo para o dia 11 de dezembro. Numa forma de tentar mitigar o impacto da greve geral nos aeroportos, o Jornal de Negócios constatou que não é possível reservar voos de e para Portugal na plataforma da companhia aérea. O jornal questionou a TAP sobre as motivações e as razões para ter este dia fechado para reservas, mas não obteve resposta. O certo é que é previsível que o dia seja difícil, particularmente difícil nos aeroportos nacionais, com voos a serem cancelados e a terem de ser reagendados para outro dia. E já há vários sindicatos de profissões ligadas à aviação que anunciaram aderir à greve ou então que se preparam para o fazer. É o caso do sindicato que representa os tripulantes de cabine. Na semana passada já aprovou a adesão à greve geral. Amanhã devem ser os pilotos a fazê-lo. O SPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, marcou uma Assembleia Geral extraordinária para debater e votar a participação no protesto. Também o CITAVA, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, que abrange pessoal de terra e os trabalhadores da handling, deve juntar-se à paralisação. Ainda, de acordo com o Jornal de Negócios, para dia 11 deste mês estão previstos cerca de 500 voos nos aeroportos nacionais. A TAP pode ser a companhia aérea mais afetada, tem 224 voos programados para o dia da greve. Entretanto, a Transtejo Soflusa revela que foi desconvocado o plenário de trabalhadores que estava previsto para esta tarde. Um plenário que iria servir para decidir precisamente a eventual participação na greve de dia 11. O encontro estava marcado para as 2h30 da tarde, iria provocar constrangimentos nas ligações entre as duas margens do Tejo. Um aviso no site da empresa dá agora conta da desconvocação do plenário. Fica, por isso, garantida a normalidade do serviço de transporte nesta quinta-feira. Destaque agora para a atualidade internacional. Donald Trump afirma que a reunião entre Estados Unidos e Rússia em Moscou foi muito boa e hoje há nova ronda de negociações de paz. É a reação do presidente norte-americano ao encontro de ontem entre Vladimir Putin e Steve Witkoff. A reunião terminou sem avanços concretos no que toca à paz na Ucrânia, mas Donald Trump mantém-se confiante num acordo e afirma que a reunião foi muito boa. O presidente dos Estados Unidos acredita também que Vladimir Putin quer acabar com a guerra. Declarações que surgiram ontem à noite, mas, como dizia João, há hoje uma nova ronda de negociações. Desta vez na Flórida, o enviado especial dos Estados Unidos vai encontrar-se com o Conselheiro Nacional de Segurança da Ucrânia em Miami. Foi o que avançou nas últimas horas uma fonte da Casa Branca. E são temas que vão estar em análise no Gabinete de Guerra desta manhã, hoje, com o Coronel José Carmo. São 7h07. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira? A PSP fez uma operação especial de prevenção criminal no Martim Moniz, em Lisboa. Ontem à noite foi identificado um cidadão em situação irregular em Portugal, 2 com droga para consumo e 3 com diligências judiciais pendentes. Fonte da PSP adianta que ao todo foram controladas 60 pessoas no Largo do Martim Moniz e nas imediações. A mesma fonte explica que a polícia fez esta operação porque ao longo do ano houve vários incidentes com armas nesta zona de Lisboa. Nicolás Maduro confirma que teve uma conversa ao telefone com Donald Trump, que descreve como cordial. Esta conversa terá acontecido há cerca de 10 dias, num momento de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Nicolás Maduro não dá detalhes sobre os temas abordados, mas garante que os dois líderes falaram num tom de respeito e apela ao diálogo. O presidente dos Estados Unidos já tinha confirmado que falou ao telefone com o líder da Venezuela, mas também não quis dar detalhes. O presidente da Rússia começa hoje uma visita de Estado à Índia. O objetivo é aprofundar as relações entre os dois países. Esta visita acontece num momento de tensão entre a Índia e os aliados do Ocidente, e isto por causa da compra de petróleo russo a preços reduzidos desde o início da guerra com a Ucrânia. Donald Trump acusa mesmo a Índia de financiar o esforço de guerra russo e, em retaliação, impôs tarifas adicionais às importações indianas. No futebol, o Porto e o Vitória Sport Clube de Guimarães defrontam-se hoje no Estádio do Dragão. O jogo decide a última vaga na Final Four da Taça da Liga. O vencedor vai defrontar o Sporting. O apito inicial está marcado para as 8h15 da noite. O jogo vai ter relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. E chegou esta altura do ano. Como é que foi o vosso Spotify Wrapped?
aquele balanço, tu não tens, É João. coisa que eu não Não uso. utilizas. Não. Ainda não fui ver, mas Ainda o meu não está completamente contaminado. Eu sei o que é Partilha isso. conta com a minha filha. Claro. Eu sei o que é isso. Se calhar ela contribui para isto. Ora, o Spotify já revelou os artistas e as músicas mais ouvidos em todo o mundo. Então, E Taylor houve Swift? alterações. Aham. Houve alterações. Não é Taylor Swift? Não. Foi destronada por Bad Bunny. Passou a ser o artista mais Compreendo. ouvido em todo o mundo. Por acaso, Muito a acrescentar. não, eu conheço Bad Bunny. Esta é que... É alternativo. É. Para não estarmos sempre a ouvir as mesmas Pois também é coisas. verdade, é isso, Temos é que isso. mudar. Não, é só para dizer que ele é porto-ricano, não é? É Esta isso é mesmo. conhecida. É isso Oh. mesmo. E mais do que isso, ou a propósito, importa recordar que ele vai atuar em Portugal no próximo ano, em maio. Sim, está anunciado há meses. Então, e por cá? Quais são os artistas mais ouvidos? Por cá em Portugal. Por cá. Tu disseste em todo o mundo, não era? Plutónio, Bad Bunny, é verdade. sim. Por cá, Plutónio foi o artista mais ouvido, tem também a música e o álbum mais ouvidos do ano. Há outros nomes também, Kalema, Dilash ou Slow J. Conheço todos. Também Sim, conheço? conheço todos. Já estou a começar a festa. Notoriedade não é preferência. No te confunda, no, mejor evita. Un shot de cañita en casa de Toñita. PR se siente cerquita. Sí. En el campeonato nadie me lo quita. Desde nuevo, number one desde nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop. Con reggaeton y dembow. Con reggaeton y dembow. Sí, con reggaeton y dembow. Como Bad Bunny va a ser rey del pop. Con reggaeton y dembow. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.